Mas com Wagner Pires e com Itaí Machado, o tri da Libertadores já tá bem adiantado. Para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial ao Itaí, ao presidente Wagner. Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. Hoje a gente vai falar sobre essa situação do Cruzeiro em um debate que o Mano da Fox levantou. O Cruzeiro, para quem não sabe, foi punido pela FIFA por calote, por não ter pago, algo em torno de 5, 6 milhões de reais, eram 400 e poucos mil euros, e perdeu 6 pontos, ou seja, ele vai iniciar a Série B, que é o Campeonato Nacional, com menos 6 pontos. E o que o Mano sugeriu? Cara, eu fiquei assim, eu não custei acreditar. Ele disse o seguinte, que era para os clubes grandes do Brasil, ou seja, os 4 clubes do Rio, os 4 clubes de São Paulo e mais os 2 clubes do Rio Grande do Sul, a ajudar o Cruzeiro. Inclusive eu disse aqui que o Cruzeiro tá a um passo da falência, e de fato tá. Mas vou ser sincero, cara, vou ser sincero. Eu acho que a sobrevivência do Cruzeiro parte sim de um esforço coletivo dos outros times que compõem a elite do futebol brasileiro. Tem sempre aquele jogador rebarba, aquele jogador que muitas vezes tá encostado, tá escanteado, e você não vai utilizar. Se você não vai utilizar, pode não ser benéfico pra você, mas pode ser muito benéfico pro Cruzeiro. Tenta ajudar o Cruzeiro, disponibiliza uma lista de atletas, fala, Cruzeiro, algum desses atletas aqui te interessa? Eu pago o salário, vou ter que pagar o salário de qualquer forma. O Cruzeiro deve e nós não pagamos nada. Aí me veio uma seguinte reflexão, caceta, mano, o cara tá falando lá pra poder ajudar o Cruzeiro, que é diferente, muito diferente da situação da Chapecoense, que vários clubes ajudaram com jogadores, emprestando, etc. Bem diferente. E a gente olha hoje para a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente vê o Vasco, que não tem condições de pagar, manter em dia o salário nem dos funcionários que ganham pouco. Mesma coisa o Botafogo, o Fluminense. Imagina você pegar um jogador, emprestar para esse clube e ainda pagar o salário. Cara, assim, surreal a parada. O clube fechou o último ano com déficit de mais de 300 milhões de reais, né? Parece que em 2018 tinha fechado em 78 milhões. Fala Zezé, bom dia, cara. Cara, assim, é um valor absurdo. E aí vale lembrar daquela matéria que a Gabi Moreira e o Rodrigo Capello fizeram lá no Fantástico, bombástica, que foi onde o Cruzeiro começou a sua derrocada, porque aí o que estava sendo feito fora de campo, na parte administrativa e financeira, começou a refletir dentro de campo. E o que a torcida do Cruzeiro fez com esses repórteres? Ao invés de muitos cobrarem os dirigentes, eles foram aos repórteres, aos jornalistas. Cara, surreal. E aqui vale traçar um paralelo. Eu lembro que na época em que o Flamengo ainda era gerido pela Patrícia Amorim, e também teve uma matéria da Gabi Moreira na época falando da relação em que a Patrícia Amorim tinha com seu gabinete lá de vereadora com vários membros do Conselho Fiscal do clube. E isso foi importante também para que fosse denunciado na época. E também que a torcida do Flamengo já estava cansada daquele modelo em que o Flamengo era gerido. O Flamengo queria algo diferente. Por isso que foi importante a torcida abraçar o projeto que foi apresentado e a gente ter passado um perrengue durante muitos anos. Diferente do que a torcida do Cruzeiro fez, os caras ainda pagavam ainda blogueiros, jornalistas para defender ainda, cara, é surreal. E aqui vai lembrar o Itaí Machado, que um dos responsáveis, o cara aumentava o próprio salário. Eu dei aumento para mim. Fazer vários contratos. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Sim, surreal o que fizeram com o Cruzeiro em pouco mais de 2 anos. A gestão do Wagner Pires ganhou acho que meados de 2017. E o cara, em 2 anos, acabou com o Cruzeiro. Acabou com o Cruzeiro, literalmente. E aí a gente, falei, vou dar uma pesquisada para olhar o que está acontecendo no Cruzeiro. Para poder ver, vai que o Flamengo, sei lá, tem uma ideia de querer ajudar. Será que vale ajudar? Aí eu fui olhar, vi um tweet, cara, do Ministério Público de Minas Gerais. E olha só do que vários dirigentes do Cruzeiro estão sendo acusados. Lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita. São 5 crimes apurados na atuação que contempla a administração do Cruzeiro entre outubro de 2017 e dezembro de 2019. A parada pode dar até cadeia, o que eu acho muito difícil no Brasil, mas pode dar. Então, assim, o que os caras fizeram. E também o Cruzeiro contratou, né, depois entraram lá um grupo de gestor, né, o Wagner Pires saiu e tal. Uma loucura, eles contrataram uma empresa de auditoria independente. E os caras fizeram uma auditoria profunda nas contas do Cruzeiro. E assim, as coisas são tristes demais pro clube e pro torcedor. Cara, surreal como é que os caras gastavam. Se liga só.
as despesas do Cruzeiro aumentaram em 50% no período entre 2018 e 2019 em relação ao biênio anterior, passando de 770 mil para R$ 1.180.676. Os salários, que compõem 20% das despesas do clube, também tiveram um aumento de 50%. E aí vale lembrar aquela história do Itaí Machado, que aumentava o próprio salário, aumentava o salário de não sei quem. Outra coisa que eu queria lembrar também é que esse mesmo Itaí Machado, ou Mitair, como, né, a torcida do Cruzeiro e a imprensa gostava de chamar, quando aconteceu aquela negociação com a Arrascaeta, os caras ali já sabiam que ia dar ruim. E o Flamengo fez uma grande oferta. Se eu não me engano, é a maior venda da história do Cruzeiro. Mas não, os caras não quiseram, o Itaí foi para a imprensa. Essa imprensa exaltou o Itaí. Quem lembra daquela matéria? Conheça Itaí Machado, dirigente que resolveu brigar com o gigante Flamengo. Entre as despesas analisadas, despesas pessoais não condizentes com as atividades performadas pelo Cruzeiro, no valor de R$ 80 mil, foram pagas com cartões de crédito corporativos emitidos em nome de 4 dirigentes durante o período em análise. Os estabelecimentos incluíam lojas de eletrônicos, lojas de roupas, clínicas de saúde, bebidas alcoólicas, resort e casas noturnas de entretenimento adulto. O Cruzeiro pagou um total de R$ 8.521.311 a empresas vinculadas a dirigentes e ou a seus familiares durante o período de análise. As empresas favorecidas eram, em sua maioria, serviços performados pelos dirigentes em seus cargos. Entre os pagamentos identificados, a empresa em nome de esposas de dirigentes, comissões e pagamentos de rescisão não previstos em contratos, bonificações de dirigentes por desempenho do time e recebimento em duplicidade por parte do dirigente. O Itaí não assinou, eu assinei pelo Itaí. O Itaí é da empresa. Eu dei aumento para mim. Cara, surreal a parada. Então assim, só essa grana aí que eles pagaram, a quem eles não deviam ter pago, mais de 8 milhões, eles tinham pago essa dívida que agora estão sendo punidos. E parece que tem mais dívidas aí. E entre assim, ó, eles também negociaram jogadores da base, indo de encontro às leis, né, da parte esportiva, ou seja, eles podem ser punidos por FIFA, por CBF. Então, não é igual a Chapecoense. Eu, pelo menos particularmente, acho que o Flamengo não tem que pegar pode ser um jogador qualquer, da base, de onde for, emprestar para o Cruzeiro sem custo e ainda pagar o salário. Porque o que aconteceu lá é uma coisa que a gente não quer que aconteça com o Flamengo e que não deveria acontecer em lugar algum. Então, se o Flamengo, ou qualquer clube, for ajudar o Cruzeiro e eles não... A não ser, sim, que começar uma nova gestão séria, como foi o Flamengo. Porque, vai lembrar, o Flamengo não teve ajuda de ninguém. Eu lembro que o Flamengo também contratou uma empresa de auditoria interna, fez lá todo esse estudo e a gente tinha uma dívida de, sei lá, quase 750 milhões. Uma coisa que muita gente dava como impagável a curto prazo. E o Flamengo, lógico, não pagou essa dívida toda, mas conseguiu equilibrar, né, os custos, a receita com a dívida, e conseguiu dar uma equilibrada e a gente está onde está hoje. E pode melhorar mais, claro. Sendo que a gente não contou, ninguém foi na imprensa falar, vamos lá ajudar o Flamengo, etc, etc. A gente ficou, né, contratando Feijão, contratando Marcelo Araújo, contratando uma série de jogadores porque a gente tinha necessidade de pagar. A gente teve que sentir na carne a dor, né, para poder a gente conquistar o que a gente vem conquistando, né? E isso aí vale a gestão atual e a gestão passada, que começaram, depois tiveram aquelas brigas e depois se separou. Totalmente infeliz esse comentário do Mano. O que ele tinha que incentivar ali? Falar, olha, torcida do Cruzeiro, vão cobrar mais transparência dos seus dirigentes, vão cobrar boa administração. E mais, o cara que ganhou lá no Cruzeiro já tem denúncias envolvidas com o seu nome. Então, assim, o cenário é tenebroso para o Cruzeiro, mas você não pode endossar péssimas gestões. Então, assim, hoje a gente tem muito orgulho do que é feito no Flamengo e não foi fácil, a gente sabe disso. Então o Cruzeiro tem que roer esse osso aí. A torcida, ao invés de criticar jornalista, deveria para os dirigentes. Os que saíram, que deveriam ser presos, já tinham que sair de lá algemados. É uma vergonha esses caras. E os futuros dirigentes que ganharam agora a eleição, cobrar esses caras para poder fazer uma boa gestão, passar pela Série B com os menos 6 pontos e tocar o barco para frente. Mas, de qualquer forma, essa é só a minha opinião e eu pergunto para vocês, o Flamengo deve ajudar o Cruzeiro? Então me diz aí, antes disso, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative notificação, deixa um comentário, like, dislike, fica à vontade. E vamos que vamos, até o próximo vídeo. Dedé, porque o Itaí Machado falou que a gente não ia comprar o jogador. A gente comprou o jogador, agora falta a mãe dele e o Dedé. Aí fecha o pacote.